Como parecemos e como realmente somos. No vídeo de hoje eu quero abordar essa dualidade que a gente vive e nem se dá conta. Como parecemos é o que a gente se apresenta ao mundo e muitas vezes carregando ali o que esperam da gente, tudo aquilo que nos foi imposto. E do outro, quem realmente somos. Então, será que se formos fiéis a nós mesmos, a sociedade nos aceita? Nossos pais não nos aceitam? Nossos amigos não aceitam? Será que estaremos em grupos que gostaríamos de ser inseridos? Porque, como ser humano, a gente tem essa necessidade de caber, se encaixar. E aí, a gente acaba deixando a nossa essência de lado, tentando fazer tudo isso funcionar. Mas será que se a gente realmente for fiel a nós mesmos, nossa, ninguém vai gostar da gente? E se ninguém gostar, será que isso realmente é um problema? Então vamos conversar melhor sobre isso? Se você está gostando já desse tema, se você já vem ali assistindo algum vídeo do meu canal, então que você deixe o seu like em algum momento desse vídeo ou agora, para que eu entenda que esse conteúdo está te ajudando, para que o YouTube entenda que esse conteúdo pode ajudar não só você, como mais pessoas. Tá? Então vamos lá. Quando a gente começa a se enquadrar, né, nessas questões de que colocam como certo, como errado, não sei se você percebe, mas se você não percebe, vamos se dar conta agora de como você se perde no meio do caminho. O que muitos chamam de autenticidade, muitos querem colocar como o amor próprio está em dia ou não está em dia, mas eu acredito que é muito além disso. Vamos ser mais fiel à autenticidade, que eu acho que ela se encaixa e se enquadra melhor nessa questão. Então, o que as pessoas esperam de nós? As pessoas esperam de nós de uma forma daquilo que elas acreditam ser o certo. Tanto quanto sociedade, que julga sobre certo e errado como se existisse sempre uma regra da forma melhor de você viver, como também o que a gente compactua com isso. Você já chegou e foi realmente honesto com você mesmo, querendo entender quem você é, querendo entender quais são as suas verdadeiras vontades, querendo entender até lugares que você frequenta que às vezes você nem vê sentido frequentando esses lugares, aceitando certas opiniões, até vestindo. Eu tive até uma época em que eu não me vestia da forma que eu gostaria de me vestir. Eu me vestia da forma que eu precisaria ser aceita. E isso totalmente inconsciente, tá? Eu achava que queria me vestir assim, mas não era. Depois que a gente começa a ter consciência, se conhecer, olhar as nossas lacunas, né? Entender as nossas anestesias emocionais e ver o que está no nosso subconsciente, a gente percebe que aquilo que a gente achava que a gente queria, de fato, era só para suprir uma carência. No caso meu, era a ferida de aceitação. Então, precisava ser daquela moda onde estava todo mundo se vestindo igual, enfim, para caber. Mas dentro de mim, eu nunca gostei de ser igual. Eu sempre fui aquela meio rebeldinha que, não gostava de modinha, não gostava de que todo mundo tava usando, sabe? Tinha coisas até que eu gostava da moda, mas eu não comprava e eu não usava porque eu falava assim: meu Deus do céu, gente, eu vou ser igual a todo mundo. Aí eu esperava passar essa moda, na hora que ninguém tava mais usando, eu comprava. E essa que fazia isso era a Zaira jovem, a Zaira que não tinha ainda essa noção de senso de queria, de pertencimento. E aí as coisas foram mudando ao longo do caminho, porque quando a gente não olha para essas feridas, essas anestesias, a gente vai se perdendo no caminho. E é isso que eu quero dar luz para você. Quantas vezes você fez coisas querendo ou não fazer? Quantas vezes você usou uma roupa que você não queria usar? Quantas vezes você se sentiu bem em uma roupa? E é muito engraçado olhar porque quando a gente começa a tomar conta disso, a gente percebe que em pequenas coisas, pequenas escolhas, a gente foi se perdendo. E se a gente parar, né, para pensar, muitos criadores de conteúdo
você pode perceber que chega um momento da vida deles que eles pausam a carreira, né, deles. Não vou fazer assim porque vai parecer pejorativo, mas pausam a carreira deles, né, aquela criação, porque falou que acabou se perdendo de si. Porque o quanto que precisa entrar no figurino para poder caber, para poder se destacar, para poder fazer aquilo que é a sociedade, que as pessoas esperam. E isso é um lugar muito perigoso e que nós todos podemos correr esse risco, né? E é algo que eu me preocupo bastante, em que às vezes eu preciso colocar, né, meu trabalho nessas redes e você fica olhando e falando, tá, mas não era bem assim que eu queria falar. Ah, mas é assim que funciona. Como que a gente chega nesse meio termo entre oferecer aquilo que a pessoa precisa, mas falar aquilo que ela quer ouvir? Entende? E no nosso dia a dia a gente precisa também olhar para isso. É entender como a sociedade se comporta, é entender quais são as regras do jogo, né? Social, da convivência, é entender sobre respeito, entender sobre limite, mas sem se perder, sem se forçar para caber, sem calçar sapatos que não são seu. Sabe? Às vezes tentar entrar no número 35 e você causa 37. Não, não é sobre isso. É entender o seu lugar no mundo. E a partir do momento que você entende o seu lugar no mundo, você entende quem você se enquadra de uma forma fácil em alguns lugares, porque em alguns lugares a gente precisa, né? Vamos lá, porque acho que vai elucidar melhor isso. Você no trabalho é a mesma pessoa com seus amigos? Acredito que não. Pode ser que seus princípios, os seus valores, sim, obviamente. Mas muitas coisas no trabalho não dá para você falar. É um ambiente mais sério, é um ambiente mais profissional, entende? E talvez ali com algumas pessoas que você criou uma certa intimidade, uma certa amizade, você até consegue ser essa pessoa do âmbito seu social. Mas percebe que acaba sendo várias skins suas, várias personalidades, você se adequa a esse ambiente. Então é essa educação que eu quero trazer aqui, que a gente tem que ter consciência, sim, que em alguns lugares a gente tem que ter certas posturas, mas isso não é deixar de ser você. É entender, sim, ambientes e lugares que você pode se permitir, né? Saber falar, saber se posicionar, saber que lugares que cabe talvez a sua versão divertida, que lugares que não cabe e ter que tá tudo bem. E entender que não é sobre um ou outro, que a gente pode ser o que a gente quiser ser, desde que a gente respeite o outro, desde que a gente compreenda. E também quando a gente coloca ali que ser quem você quiser ser a sua verdade, é não fazer com que o outro engula a qualquer preço. Porque também entra naquela coisa, né? A pessoa começa a se autoconhecer e fala, porque agora a pessoa vai ter que me engolir. Não, ninguém tem que te engolir. Assim como você também não tem que engolir ninguém. Seja por você, se transforme por você. Ou outro, ele vai se enquadrar ou não à sua vida. E talvez eu acho que muitas vezes esse é o maior medo das pessoas. Será que o outro vai me aceitar? Então, por isso que é muito, muito, muito importante olhar para isso, mudar esse sistema neural, entender o campo da sua vibração, porque muitas situações desagradáveis na sua vida estão também aparecendo justamente porque você está atraindo, sabe? Então vamos supor aqui, você às vezes é uma pessoa calma, mas vive atraindo conflito. Então, será que você é realmente uma pessoa calma? Pode ser. Mas dentro de você tem alguma coisa ali mal resolvida que atrai esse conflito. E aí você precisa olhar para isso. A partir do momento que você entende, essa lacuna se preenche. E aí você vai começar a atrair situações mais agradáveis, menos conflitantes. E se aparecer algum conflito, não vai ser na intensidade que vem acontecendo e nem aparecendo, assim como também a sua postura diante daquilo vai ser
totalmente diferente. Então você percebe que fica um emaranhado de coisas a partir daquilo que as pessoas esperam que a gente seja, como a gente se comporta para isso e se compactua, como somos verdadeiramente, o que gostaríamos de ser ou como a gente verdadeiramente é, com dúvidas, medos, anseios de aceitação. Ó, tudo é junto, tudo é interligado e todas as pessoas à nossa volta são totalmente colaborativas com o nosso processo e tanto com a nossa vida. Essa história de que, ai, nascemos sozinhos, não, primeiro que você nem nasceu sozinho. Para você existir, você precisou de duas pessoas. Senão você não ia ser nada. Então, para mim, ali já cai por terra esse conceito, tá? Vamos entender qual é o seu papel no mundo para se libertar de toda a imposição ou toda a pressão que você sente sobre os seus ombros e viver de uma forma muito leve. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ali sair dessa pressão de querer agradar, de querer não viver a sua autenticidade e deixe aqui nos comentários talvez algum tema que você gostaria de ver por aqui, que eu aborde, ou o que você achou desse vídeo. Vamos fazer uma troca muito rica e muito maravilhosa por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!